Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quinta, 28 de março e este é o seu Diário Econômico. O trimestre vai acabando, mas não o rally de certos mercados, com destaque, mais uma vez, para a Bolsa Americana. As coisas até poderiam ficar mais agitadas agora, antes do feriado da Sexta-feira Santa, e também porque alguns investidores têm que rebalancear suas carteiras para reenquadrar nesse final aí de mês e de tri, mas parece ter motivos para o viés positivo seguir valendo. Estava vendo, por exemplo, que o S&P 500, ponderado igualmente por todos os papéis do índice, vai fechar valorizando esse mês quase que a mesma coisa do que o índice ponderado pelo tamanho de mercado de cada empresa. É uma maneira de te demonstrar que os investidores têm confiança em diversificar para além das grandes empresas de tecnologia que foram, de fato, responsáveis por parte importante desse rally. Então mostra a natureza ampla dessa melhora recente. Se você gosta de análise técnica, por exemplo, a porcentagem de ações do S&P 500 que está negociando acima da sua média móvel de 200 dias segue subindo. Se você é dos fundamentalistas, a temporada de lucros do primeiro tri deve ser mais importante, mas vale perceber que as quedas nas estimativas de lucro para o ano das empresas parecem ter atingido o fundo do poço, então é daqui para cima, né? O Brasil continua sem conseguir participar dessa valorização na nossa bolsa. Desde o final do ano passado, o Ibovespa cedeu e está de lado. Simplificando bastante, tem três grandes contribuições para isso. O minério de ferro, que está afundando 25% no ano e pegando em cheio o nosso setor de materiais, exemplo da Vale. O setor financeiro, que sofreu com aquele resultado ruim do Bradesco, e também com a B3, que tem toda essa saída do gringo aqui do Brasil e tem chances de concorrência no setor dela. E a Petro, que não sai do lugar, dados os riscos de ingerência do governo, mesmo com o petróleo valorizando 12% no ano. Ontem, por exemplo, o ministro Haddad disse para a CNN Brasil que o presidente Lula vai atuar como acionista controlador da estatal, tanto em relação à política de preços dela, quanto em relação aos investimentos. E que, na visão dele, direcionar os investimentos da Petro não seria uma intervenção na estatal, citando como exemplo a transformação ecológica que eles querem fazer usando a Petro. Para o dia, falando de agenda, o destaque é o relatório trimestral de inflação do nosso BC. O documento tem ainda mais espaço para descrever o que pensa o Copom, mas é difícil, né, imaginar que vai vir algo muito diferente do que já não foi dito na ata e no comunicado desses últimos dias. Talvez o mais interessante seja a coletiva de imprensa, com sessão de perguntas e respostas com os jornalistas, que começa ali às 11 horas, e tem o Roberto Campos Neto e o diretor Diogo Guinlen comentando. De qualquer forma, é sempre bom ver os exercícios que o BC solta nos boxes anexos ao relatório, onde muitas vezes ele consegue trazer números para os riscos que ele descreve no cenário dele. Um que seria interessante, e vai que eles publicam, então aí vocês podem dizer que eu realmente prevejo o futuro, seria um box que explorasse aquela frase da ata que dizia que o comitê tem avaliado que os aumentos salariais no Brasil estariam de fato ligados à força do mercado de trabalho, que a recuperação da produtividade observada no ano passado aconteceu essencialmente no setor agropecuário, mas que os salários estão pressionados de forma disseminada pelos outros setores também. Ou seja, o trabalhador brasileiro não está ganhando mais porque ele está mais produtivo, mas porque a economia estaria sobreaquecida, o que é um risco para a inflação. Ontem, por exemplo, o Brasil registrou uma criação líquida de mais de 300 mil postos formais, ou seja, admissões acima dos desligamentos de trabalhadores, resultado que é significativamente maior do que o consenso previa, assim como o ministro tinha dado spoiler, né? Todos os grandes setores registraram criação de vagas e, pelo segundo mês consecutivo, o número de demissões a pedido do trabalhador bateu recorde, que é um sinal de aquecimento, de fato, do emprego. O salariômetro da FIPE, por exemplo, está batendo seu 15º mês de alta dos salários acima da inflação, coisa que a gente não via desde 2018. São quase aí 90% dos reajustes ficando acima do INPC, que é o índice de inflação. De novo, isso é bom para o consumo, isso é bom para o PIB, mas é um desafio para os empregadores e para a inflação futura. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.